Deixa eu ver se vai agora que eu vou compartilhar. Ainda consegue me ouvir? Sim, Ótimo. Eu estava falando que eu vi nos comentários aqui falando sobre utilizar a inteligência artificial para projetos, para uso pessoal, para uso no trabalho. Isso é muito importante, porque a inteligência artificial ela não existe sem dados. A inteligência artificial ela é um compilado de dados para algum fim, ou para a criação de prompts de projetos, para a criação de imagens, para a criação de vídeos, para a criação de textos. Depende de qual é a inteligência artificial que você está utilizando. E, como eu tinha falado anteriormente, não sei se deu para ouvir, eu quero que seja um bate-papo, podem me interromper, podem fazer perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, eu vou apresentar aqui, depois vou falar um pouco sobre as inteligências artificiais, a gente vai conhecer um pouco sobre elas, mas podem me interromper a qualquer momento. Ainda estão vendo a minha tela? Deixa eu passar aqui. Bom, como eu falei, a inteligência artificial sem dados, ela não existe. O ChatGPT, ele é um grande compilado de dados que são utilizados para trazer uma resposta para o usuário. Aqui tem um pouco sobre a minha formação, da onde que eu sou, o que, que eu faço. Eu sou publicitária de formação, eu me formei aqui na PUC do Rio, mas depois eu fui para a área de desenvolvimento de software. Fiz uma pós em análise de dados e depois trabalhei em algumas companhias como desenvolvedora. Atualmente também sou desenvolvedora, só que para uma companhia que atua apenas com inteligência artificial. Se vocês quiserem se conectar, tirar dúvida após a nossa apresentação, vocês podem ficar à vontade. Aqui tem o meu QR Code, também procurar no LinkedIn, no Instagram, Mídia Brandão, é um nome mais difícil de encontrar, então vocês vão me achar bem fácil nas redes. Vou trocar o slide aqui. Bom, e por que que a IA ela é essencial nas campanhas culturais? A gente precisa da inteligência artificial para conseguir manipular, para conseguir identificar e para conseguir analisar um grande volume de dados. Não necessariamente os seus dados serão muito robustos, muito grandes, mas eles sempre irão existir. Quando você tem o envio de um prompt, o envio de uma ação para o chat GPT, você está construindo um dado. E esse dado, o chat GPT armazena, ou o Gemini, ou o Perplexity, ou o DeepSeek, independente da inteligência artificial que você está utilizando, esses dados você está criando e está alimentando essa inteligência artificial. Por isso que eu falei, sem dados, a inteligência artificial ela não existe. Através dos dados que nós compartilhamos com essa inteligência artificial, ela consegue identificar tendências. Essas tendências, elas podem ser micro, macro, podemos identificar um comportamento de um público, por exemplo, já que estamos falando sobre campanhas culturais, essas campanhas culturais, elas podem ser identificadas pelo Google AI Studio, que eu vou mostrar daqui a pouco, o ChatGPT mesmo, nós podemos colocar essas campanhas culturais em outras ferramentas de digital business e aí identificar as tendências do mercado. No Google Trends também nós podemos fazer isso. O Google Trends também está atrelado ao Gemini. Todas as ferramentas do Google, elas têm embutidas inteligência artificial dentro delas e por isso que quando você envia uma foto sua para o Google ou para o Drive do Google, você salva, aquela foto a inteligência artificial usa para treinar, para saber que você enviou a foto de um copo. Ela vai identificar que aquilo é um copo amarelo, por exemplo. Isso tudo alimenta a inteligência artificial e ela consegue identificar padrões. E é sobre esses padrões que nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes a inteligência artificial ela delira. O que que isso significa? Quando a inteligência artificial ela não reconhece uma forma ou ela não reconhece um texto e envia um texto errado ou fala que um copo é, por exemplo, uma colher, isso é um delírio da inteligência artificial. E por isso que nós precisamos de mais dados, porque quanto mais dados, mais comparações são feitas por essa inteligência artificial.
nós podemos utilizar a inteligência artificial para potencializar as nossas campanhas, definindo objetivos. Se nós enviarmos um prompt para o Gemini é a inteligência artificial do Google, é o chatbot do Google. E ele é mais amigável do que o ChatGPT. O ChatGPT, ele reconhece muito fácil as instruções. O Gemini, você precisa ser mais detalhista, você precisa especificar melhor o que você quer, porque ela consegue humanizar a sua linguagem, você consegue ter uma linguagem mais próxima da humana com o Gemini, mas ela delira muito mais do que o ChatGPT. E o Google AI Studio é uma outra ferramenta de inteligência artificial do Google, que eu vou mostrar na aula de hoje, ele não tem esse problema. Ele já é um chatbot mais robusto, mais organizado e também que você pode introduzir ele através de APIs em outras plataformas. As métricas também são extremamente importantes. Você pode enviar dados, planilhas, documentos para o ChatGPT, para qualquer inteligência artificial, ou até para inteligências artificiais que são focadas em dados, para conseguir analisar esses dados e fornecer os insights que você precisa para o seu projeto. E fornecer quais são as métricas, quais são os KPIs que são importantes para você desenvolver uma ação. Trocar aqui o slide. Bom, existem algumas ferramentas de inteligência artificial e algumas que não têm inteligência artificial que você pode utilizar para analisar os dados. Aqui nós temos o Google Analytics, ele é um software bem robusto do Google. Você pode utilizar APIs dentro dele, você pode utilizar webhooks, você pode colocar outras documentações, você pode acoplar ele em outras ferramentas. Ele é uma plataforma extremamente robusta, extremamente avançada também, para você conseguir monitorar, que você consegue monitorar o tráfego pago, o comportamento dos seus usuários, você consegue identificar quais campanhas estão performando melhor, isso tudo você consegue através do Google Analytics. O Locker Studio é mais um visualizador de dados. Você consegue construir através de planilhas, através do próprio Google Analytics, através de documentos ou através de dados que você imputa dentro dessa ferramenta, um dashboard. Esse dashboard vai te dar clareza de quais são os dados mais relevantes ou os dados menos relevantes para a sua campanha cultural ou para qualquer outro projeto que você esteja desenvolvendo. O Julio AI é uma ferramenta extremamente intuitiva. Ele é apenas uma ferramenta de análise, mas não apenas. Com ele, você consegue, além de analisar os dados, você consegue construir novos dados a partir de prompts que você envia para ele. Eu vou mostrar também como que ele funciona, como que nós podemos utilizar e por que ele é importante nessa nossa trajetória de conhecimento de dados. Aqui nós temos outras ferramentas de tendências. As tendências, elas são importantes, porque principalmente quando nós estamos desenvolvendo algum projeto cultural ou alguma campanha, independente se ela for cultural ou não, é importante nós analisarmos as tendências, o que está acontecendo no mundo, o que outras empresas estão desenvolvendo. Por isso que nós temos o BuzzSumo, que eu vou mostrar na aula de hoje. É importante ter uma conta do Facebook para utilizar ele, e o Brand24. O Brand24 é uma ferramenta paga, você pode utilizar ela, mas ela é um pouco mais avançada do que o BuzzSumo. O BuzzSumo se assemelha muito ao, ao, ao Google Trends, mas o Google Trends ele não é tão visual do que o BuzzSumo. Com o BuzzSumo, você pode especificar e filtrar quais são os dados que você quer capturar, quais são os dados que você quer pesquisar. E ele mostra principalmente conteúdos relacionados a mídias sociais, a redes sociais e também a alguns sites e plataformas. A partir dele, você consegue entender se, por exemplo, você está fazendo uma campanha sobre. Nós tivemos o carnaval há pouco tempo. Se você tivesse pesquisado no BuzzFeed e pesquisado quais são as tendências que estão acontecendo no Brasil, você teria mais dados para construir
por exemplo, negócios que envolvam o carnaval, que envolvam essa temática. Com o BuzzSumo, você tem esses dados, você consegue visualizar esses dados facilmente. Nós precisamos entender como interagir com os dados. A coleta de dados, primeiro, é fundamental. Onde nós vamos encontrar esses dados? Depende de que dados você quer. Quais são esses dados e por que você quer esses dados? Por exemplo, em uma campanha, você precisa de entender qual é o seu público. Você precisa desenvolver uma persona. O desenvolvimento de persona você pode fazer, por exemplo, no ChatGPT ou em qualquer outra AI que seja um chatbot. Esses chatbots, eles fornecem uma instrução muito clara de como você desenvolver uma persona. E essa persona é fundamental para você construir a sua campanha. Sem saber quem é o seu público, você nunca vai ter sucesso. Por isso que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Quando você não especifica o seu projeto, o seu produto, o seu serviço, você faz com que a sua comunicação com o seu público-alvo ela seja zero, ela desapareça. Nós podemos utilizar os dados também para segmentação, como eu falei, é importante saber quais são os grupos de interesses específicos, a personalização é fundamental para as estratégias de campanha e também para as estratégias de construção de marca. A otimização, ela acontece a partir das inteligências artificiais. Eu vou mostrar aqui uma automação que ela constrói conteúdo a partir do seu prompt. Você envia um prompt para a inteligência artificial e ela constrói um conteúdo. Ah, mas o ChatGPT faz isso. Se eu for no ChatGPT e pedir para ele construir um post para o Instagram sobre, por exemplo, os 21 dias contra o racismo, ele vai fazer isso facilmente, vai construir. Mas o que é uma automação? Uma automação, ela vai facilitar o seu trabalho. Ela pode construir diariamente um post e enviar automaticamente para a sua conta do Instagram. O ChatGPT não faz isso. Ele só mostra para você o conteúdo e você copia, cola, vai redigir, vai corrigir, porque a inteligência artificial ela também você tem que verificar, sempre verifica o que ela vai te enviar. A inteligência artificial ela nunca é 100% certa, você sempre tem que ficar corrigindo ela, porque, como eu falei, ela tem vieses por conta dos seres humanos que enviam os dados para ela, ela delira porque ela não consegue, às vezes, comparar um dado com outro, ou mesmo ela não funciona corretamente. Com certeza, alguém aqui utilizou alguma inteligência artificial e ela retornou uma coisa nada a ver que você perguntou para ela. Isso é o delírio, porque ela não conseguiu ou entender o seu prompt, ou ela não tinha informação suficiente para enviar os dados que você precisava. As métricas que nós podemos utilizar, por exemplo, em uma campanha de engajamento, uma campanha que vai trazer um benefício para a sociedade, ou mesmo uma campanha que vai vender um produto sociais é extremamente importante e são esses dados que você pode extrair com o Meta Business AI, que também é uma inteligência artificial do Facebook, da Meta, e a partir disso você entende quantas curtidas o seu post teve, quantas interações ele teve, quantas pessoas republicaram ele, compartilharam, qual é o tempo que as pessoas utilizaram aquela inteligência artificial, aquele conteúdo, ficaram e consumiram aquele conteúdo. Depois tem o alcance, que é exatamente isso, você consegue entender até onde o seu conteúdo está indo, para quem o seu conteúdo está indo. E isso se transforma em conversões de venda e também nós temos o retorno do investimento, que é a partir do momento que você faz, por exemplo, um tráfego pago. Tem várias ferramentas de IA que fazem também o tráfego pago e tem ferramentas, o próprio o Google, o Facebook e o Instagram, eles têm ferramentas, o TikTok também, tem ferramentas de venda de anúncios, tem ferramentas de melhorar o seu alcance a partir de um pagamento, a partir do seu investimento. Quando você tem o ROI, é o seu retorno por investimento. Você tem que entender se aquele investimento que você fez em propaganda está tendo retorno favorável.
nós podemos entender melhor os dados a partir dos insights que nós temos, visualizando quais são os dados importantes que aconteceram na nossa aplicação. Nós podemos ajustar as mensagens, nós podemos ajustar qual inteligência artificial nós estamos usando. Nós temos também os momentos onde vamos escolher as ações. Por exemplo, ninguém vai fazer uma ação sobre o carnaval em maio, porque o carnaval já foi. O carnaval já foi. Agora a gente está pensando em outras coisas. Agora vem outro feriado e depois vem outro feriado. Por isso que é importante entender o timing. E os resultados de desempenho são essenciais para entender se o seu produto, o seu projeto está indo para o lugar certo. Nós podemos criar, por exemplo, agora, uma campanha sobre os 21 dias de ativismo, 21 dias de ativismo contra o racismo. Nós podemos utilizar algumas ferramentas, como o Google AI Studio, que eu vou mostrar agora para vocês, o ChatGPT, que a maioria das pessoas conhece, o Leonardo AI, que é uma IA de criação de imagens, o Flick AI, que é uma AI de criação de vídeo, e o Make, que é uma automação, que também utiliza AI para criação de fluxos de trabalhos. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona o Google AI Studio. Se estiver travando, se não estiver ouvindo, por favor, alguém me fala, que aí eu repito o que eu estou falando. Compartilhar aqui o Google AI Studio. Pronto. O Google AI Studio é uma ferramenta do Google de inteligência artificial. Ele é mais robusto do que o Gemini e ele é mais inteligente, vamos dizer assim, do que o Gemini. Você pode englobar, incorporar ele em outras aplicações. Aqui ele está todo traduzido, por isso que tem alguns erros de português. Mas, basicamente, ele é uma inteligência artificial que você pode mostrar o que você está fazendo para ele e ele retorna com uma ideia, com uma ação. Aqui nós podemos identificar quais são as personalizações que ele tem e podemos utilizar. Ele tem acesso ao seu Google Drive. Primeiro, para entrar no Google AI Studio, é só você digitar Google AI Studio no Google. É o primeiro link. Você precisa do seu Gmail para entrar. Após você entrar no seu Gmail, deixa eu mostrar como é a carinha dele. Vou clicar aqui no Google AI Studio para vocês entenderem como que ele é. Ele fica com essa cara aqui, e ele está em inglês, mas eu coloquei em português para facilitar. E o que ele faz? Ele também é um chatbot, mas ele é um chatbot que te dá mais detalhes. Ele descreve melhor para você uma ação. Aqui eu vou colocar sobre a campanha que nós vamos criar hoje, e aqui embaixo nós temos alguns modelos, algumas ideias de prompts já desenvolvidos para você utilizar. Desse lado aqui, você consegue entender outros modelos, ajustar o seu modelo, e aqui na biblioteca tem outros prompts prontos que você pode usar. Do lado direito, nós temos algumas funcionalidades importantes. Por quê? Aqui em cima, onde eu estou passando o meu mouse, tem um modelo. Aqui ele traduziu o Gemini para Gêmeos, mas tudo bem. E esses modelos são os modelos do Google, de inteligência artificial. Esses modelos têm vários. Vou clicar aqui e ele vai mostrar para vocês vários modelos do Gemini que ele tem. Você pode escolher qual modelo utilizar e também você pode escolher a temperatura. A temperatura é a criatividade da sua inteligência artificial. Não necessariamente a criatividade é uma coisa boa na inteligência artificial, porque quanto maior a criatividade dela, mais possibilidade de inventar e de criar coisas que não são reais, que não são baseadas em dados, vai acontecer. Depois, nós temos algumas possibilidades, principalmente na área de codificação. E essa parte aqui, eu acho muito importante, porque ele faz uma pesquisa no Google
através do prompt que você enviou para ele. Ele também pode pesquisar no Google. Se você acionar essa opção, ele vai pesquisar dentro do Google, além de ficar no Gemini, na inteligência artificial. E aqui embaixo, deixa eu ver se ele vai. Agora foi, pronto. Aqui embaixo tem umas configurações interessantes. Nessas configurações, você pode monitorar e você pode escolher algumas respostas que o Google AI Studio vai te enviar. Você pode, deixa eu abaixar aqui, você pode identificar assédio, ódio, isso daí é a linguagem dele, na linguagem dele. O conteúdo perigoso, outros tipos de conteúdos que não são interessantes para você, você pode ligar ou desligar essa funcionalidade. Assim, ele vai ser menos, por exemplo, se tiver algum conteúdo falando sobre violência, você tira esse conteúdo e ele não fala sobre ele. A partir desse comando, você consegue monitorar qual que é a resposta que você quer que ele envie para você. Se você quer uma resposta mais abrangente, você não utiliza ele. Mas se você quer uma resposta mais específica, sem esses tipos de conteúdo, você pode utilizar ele. E aqui eu vou digitar, essa parte aqui de baixo parece muito com o ChatGPT, ou mesmo com a barra de busca do Google. Aqui só vou voltar aqui no mais, para que eu estava falando sobre ele e não terminei. Aqui, gravar áudio, você pode conversar com ele, carregar imagem, mostrar uma imagem para ele, arquivo. Mais uma coisa interessante é que você pode tirar uma foto. E essa foto é como se você tirasse um screenshot da sua tela, ou de outra aba, ou de outra guia do Google, ou de qualquer browser que você esteja utilizando, e você pergunta para ele o que é que você vê, o que é que você pode me ajudar, quais são as funcionalidades dessa ferramenta, por exemplo, se você estiver utilizando uma outra inteligência artificial, e ele consegue identificar tudo isso. E aqui embaixo ele também consegue entender um vídeo do YouTube, se você um vídeo de 6 horas que tem no YouTube e você não tem um tempo para assistir um vídeo de 6 horas. Você envia para ele, pede para ele resumir, pede para ele identificar os pontos-chave, e tudo isso ele consegue fazer a partir da sua ação, do seu prompt que você envia para ele. E a amostra de mídia é uma mídia que você pode enviar um documento, você pode enviar uma foto, você pode enviar um vídeo, e a partir disso você vai conversando com ele. Aqui eu vou colocar um prompt simples e vamos ver o que vai surgir do Google AI Studio a partir desse prompt para criação de uma campanha sobre os 21 dias contra o racismo. Dá para ir incluindo uma equipe dentro do mesmo... Porque eu entrei aqui e fiz desse outro que você tinha indicado. Ai, qual é? Buzz. O Google AI Studio? É. E esse aqui também dá para... Eu vi que dá para montar time dentro da mesma campanha. Esse daqui também consegue? Mas você está falando do Google AI Studio, né? É. Montar essa parte, eu não sei se você consegue compartilhar o seu acesso com outras pessoas, porque você está entrando com a sua conta pessoal do Google. Mas eu posso, desculpa, eu posso conferir isso e aí trazer daqui a pouco. Eu só preciso de um momento para verificar, mas aí eu não sei se é possível você montar um time dentro É porque, por exemplo, ele é uma inteligência artificial, ele é um chatbot, ele não deixa de ser um chatbot. Igual o ChatGPT. No ChatGPT, você não consegue compartilhar a sua conta com outras pessoas. A sua conta é única. Só se a pessoa tiver acesso ao seu e-mail e acesso à sua senha. Aí a outra pessoa também vai ter acesso ao seu histórico de conversa com o ChatGPT. Mas do Google AI Studio, essa é uma ótima pergunta. Eu vou procurar saber sobre ela e até o fim da apresentação eu trago para você.
E agora eu vou colocar aqui para ele nos mostrar como criar essa campanha. Eu poderia ter descrito mais, porque quanto mais detalhado for o seu prompt, melhor. Porque a gente primeiro tem que entender se ele sabe o que é a campanha dos 21 dias contra o racismo. Segundo, ele tem que entender que existe um público específico para essa campanha. Depois, ele precisa entender quais são as áreas que nós queremos atuar. A sua resposta, independente qual inteligência artificial você esteja usando, é muito importante você detalhar os mínimos pontos para a sua inteligência artificial. Mas olha quanto conteúdo ele trouxe para a gente. Aqui ele trouxe o mirar é o nosso objetivo, né? Conscientização, promoção da mudança, o público-alvo. Todas as pessoas, com certeza, empresas, escolas, influenciadores. Aqui ele trouxe uma estratégia que também é importante, nós temos uma estratégia dentro de uma campanha. Os canais de comunicação, com certeza, mídias sociais. Aqui ele colocou alguns materiais físicos, e falou também sobre blogs, palestras, os conteúdos dos posts, ele também colocou, mesmo sem eu falar sobre isso, ele já se adiantou colocando esses conteúdos para as mídias sociais, que são extremamente importantes, e as ações para a divulgação do evento, para a divulgação da campanha, ele também mostra como que nós podemos fazer e quais são os títulos dessas campanhas. Olha, ele mostrou até a identidade visual do projeto. Isso daqui o ChatGPT não mostra. Ele é muito mais descritivo do que o ChatGPT. Aqui ele está mostrando as parcerias que podem ser feitas com empresas, com influenciadores, com artistas, universidades, o monitoramento, como que nós vamos entender se aquela campanha ela está desempenhando bem ou não. Aqui ele mostra também as considerações finais, é uma oportunidade para promover diálogo, reflexão e ação e observação. É uma proposta básica, isso daqui é importante. Ele sempre fala que nós precisamos adaptar. Nós não vamos tirar tudo que ele escreveu aqui e colocar em ação. Nós precisamos entender se aquela ação, aquela resposta que veio a partir da inteligência artificial, ela está aderente ao que nós desejamos, ao que nós precisamos dentro da nossa campanha. Isso o ChatGPT faz também. O Gemini faz também e outras inteligências artificiais também fazem. Isso é muito importante porque as pessoas estavam copiando e colando em blogs, sites, posts no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, sem ao menos verificar todas as informações. Lembrando que, às vezes, os dados que ele traz para a gente são dados fictícios, são dados falsos. E esses dados, eles não podem ser compartilhados sem uma verificação prévia. A gente não pode acreditar 100% no que a inteligência artificial nos diz. Eu vi uma postagem, foi hoje que eu vi. Eu estava no TikTok, e aí uma pessoa falou que um passageiro não conseguiu embarcar para uma viagem para o Chile e para outro país, eu não lembro se era os Estados Unidos, porque ele perguntou para o ChatGPT se ele precisava de visto para entrar nesse país. E ele falou que não, só que ele precisava. E ele foi para o aeroporto e ele não conseguiu embarcar, porque ele não tinha o visto desses dois países que ele queria viajar. Sim, é importante verificar os pontos. E ele perdeu uma viagem. Olha quanta frustração, quanto dinheiro perdido, quanto tempo perdido, quanto esforço perdido por uma falta de verificação. A gente não tem que acreditar cegamente, nem no Google, ou fazer pesquisa no Google, não. Vai no Google, vai no Bing, vai no Firefox, vai no Mozilla, vai em vários browsers, em várias inteligências artificiais. No meu celular eu tenho 6 inteligências artificiais, 6 chatbots. Falar sem inteligências artificiais é até mentira, porque vários aplicativos e até os navegadores têm inteligência artificial embutida. Então, eu e, com certeza, muitas pessoas aqui têm várias inteligências artificiais dentro do celular e nem sabiam disso. Mas chatbot eu tenho 6. Então, quando eu pergunto uma coisa para o ChatGPT, eu verifico com a Cici, com o Perplex, com o DeepSeek, com o Gemini, com várias inteligências artificiais para entender se
aquele resultado ele está correto ou não. É sempre importante fazer uma dupla verificação. Aqui está o nosso Google AI, agora eu quero mostrar para vocês outra ferramenta. Eu vou interromper o compartilhamento, porque eu acho que assim não trava, e vou compartilhar uma outra aba com vocês. Qualquer pergunta, a gente pode interromper, pode perguntar, eu só não consigo ver vocês, mas eu consigo ouvir. Eu vou Midian, compartilhar de novo. Midian, licença. Oh, É o seguinte, você falou que para conectar no Google AI Studio, você tem que conectar no Drive, não é isso? sim, ele pede que você permita que ele acesse o seu Google Drive, mas é opcional. É só você dar esse acesso para ele consegue acessar o seu Google Drive, mas aí lembra que ele vai ler tudo que está dentro do seu Drive. Se Pois é, tiver alguma seguro? coisa que você não. Ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Porque eu sou uma pessoa muito cética em relação à segurança, porque a partir do momento que nós demos de graça os nossos dados para todas as companhias que existem, nós não temos mais nada para esconder. Se você tem uma conta no Google, do Google, se você tem uma conta do Facebook, se você tem uma conta do WhatsApp, se você tem uma conta do WhatsApp, do TikTok, do Instagram, a sua vida, eles já sabem. Toda a sua vida. No início, eu falei sobre o Google Drive, que o Gemini utiliza os... Eu vou só compartilhar aqui. O Gemini utiliza todas os nossos dados que está no Google Drive para treinar a inteligência artificial dele, porque ele precisa dos dados para conseguir entender o que eu falei, o que é um copo, o que é um talher, o que é uma pessoa. Ele precisa desses dados. Esses dados ele pegou de forma, como que eu posso dizer? Ele pegou sem o nosso, quer dizer, sem o nosso consentimento, não foi, porque quando você entra na conta do Google e no Google Drive, você aceita os termos dele. E sempre quando eles modificam esses termos, eles enviam para você. Mas ninguém lê. Esse é o problema, ninguém lê. Quando você perguntou se é seguro ou não, é a mesma coisa que você está fazendo hoje, enviando suas fotos, seus vídeos, seus documentos para o Google Drive. Ele tem todas essas informações. Todas as vezes que você acessa o Google para fazer uma pesquisa, ele sabe quem é você, sabe onde você está, sabe o que você gosta de fazer, sabe quais são as ações que você mais faz, sabe com quem você mais se relaciona, quais são os lugares onde você mais vai. Tanto que no Google Maps você consegue verificar o que você fez no ano inteiro a partir da sua localização. Seguro para invasão de terceiros? Sim, sim. Se um hacker quiser invadir a sua conta, tem vários mecanismos de segurança do Google que vão impedir isso. Seguro para você compartilhar as suas informações com o Google, você já faz isso. Você já faz isso. Então, é. Eu tenho pós-graduação em proteção e análise de dados. E é uma área que eu gosto muito. E é uma área que, infelizmente, a maioria dos brasileiros peca nessa parte de proteção de dados. Por isso que é importante você entender para quem você está enviando os seus dados e por que você precisa enviar os seus dados. Tem vários sites que pedem para você aceitar os cookies deles, vários sites que pedem para você compartilhar a sua localização. Você pode negar isso. Para que você está compartilhando uma informação que ela não é necessária para você utilizar uma plataforma? Os nossos dados, eles são mais valiosos do que ouro, porque a partir deles as empresas fazem produtos.
traçam estratégias de propaganda, fazem campanhas. É muito importante a gente entender que dados a gente está compartilhando, mas sobre o Google AI Studio pode compartilhar sempre, porque você já faz isso com o Google Drive. Então, ele só vai acessar, só vai pedir uma permissão que você já está dando para o Google. E agora eu vou falar de outra plataforma, que é o Make. O Make é uma plataforma de automação. O que isso quer dizer? Que você vai criar um fluxo de trabalho para alguma ação. Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho para ele criar um post, que é isso que a gente vai fazer, um post sobre os 21 dias contra o racismo. Você pode criar um fluxo para ele transferir informações do seu Google, do seu Excel para o seu Doc. Você também pode criar alertas no seu calendário. Tem várias ações. Eu vou só mostrar para você os cenários. Cenários são ações que ele vai desenvolver e você pode escolher. Aqui, os templates já estão prontos. Ah, não, os cenários são os templates. Falei errado. Os cenários são os que eu já desenvolvi. Eu vou mostrar os templates. Eu falei errado. Os templates, eles já vêm prontos para você utilizar para alguma ação, para algum fim. Se você quiser desenvolver, por exemplo, um lembrete no seu calendário, sempre quando alguém te enviar um e-mail, você vai ser acionada de uma reunião que tem no seu Google Calendário. Ele vai automaticamente tirar do seu e-mail e enviar para o seu calendário. Ele não está indo, deixa eu tentar de novo. Tá. Ele não está indo, então vou começar. Ah, agora foi. Aí eu vou começar a fazer, mas agora eu vou mostrar só para vocês. Eu vou começar a fazer o fluxo. Aqui, pronto. Aqui você pode utilizar várias ferramentas. Ele está mostrando quais são as que existem e que você pode pegar o modelo automaticamente e só colocar os seus dados, o seu e-mail, colocar o seu Facebook. Aqui você tem o Google Calendário, Notion. Todos esses são fluxos que você pode utilizar. E aí é só você clicar nele, ele já está pronto, com todos os módulos. Cada bolinha dessa é um módulo e você só precisa, já está conectado com as ações, e você só precisa introduzir o seu e-mail, a API do ChatGPT. Lembrando que para utilizar a API do ChatGPT, você tem que pagar. O ChatGPT, ele não fornece a API de graça. O mínimo que é a API são $5, mais ou menos R$ 28. Só que a API é uma quantidade de tokens. Os tokens são o tamanho do prompt que você vai criar. Por exemplo, você tem um comando que você quer que ele crie um post, mas você quer que ele crie um post com 200 prompts. Ele vai contar as letras, os espaços e vai te entregar esse prompt. Muitas vezes, os 200 tokens é muito pouco para você conseguir criar um post, por exemplo, no Instagram. Então, você tem que colocar 1.000 tokens até ele fazer a ação, o post que você precisa. Eu vou só mostrar rapidinho aqui os templates. Você pode utilizar o Telegram, você pode utilizar o Gmail, tem vários aqui. Como eu falei, o ChatGPT ele é pago, mas eu vou mostrar uma IA gratuita que você pode usar aqui nele. Vamos aqui em organização e vamos criar um novo cenário. Um novo cenário, como eu falei, é um fluxo de trabalho. Aqui, criar um novo cenário. Para você acessar o Make, você precisa ter uma conta no Google, no GitHub ou no Facebook. Ele também é gratuito, mas se você quiser criar outras automações, ele tem um limite. Mas o limite dele do gratuito é bem razoável, dá para você criar bastante automação. Só que você tem que prestar atenção se você não vai deixar ligado o run dele, para ele rodar toda hora uma nova aplicação. O nosso fluxo de hoje vai utilizar 4 módulos. Eu vou utilizar 4 módulos.
eu só preciso pegar o site dos 21 dias de ativismo, a campanha, só para ver qual que é a URL dele. Que eu não tenho a URL do site. Aqui, o primeiro módulo que a gente vai pegar é o HTTP. Esse módulo, dentro do Make, ele vai capturar o site. Você pode pegar o site que você achar mais interessante. Não precisa ser esse que eu estou falando. Pode ser um site de culinária, por exemplo, um site de dados. Nós vamos pegar as informações desse site, vamos transferir para uma inteligência artificial, mas antes de transferir esses dados para uma inteligência artificial, nós precisamos utilizar outra ferramenta. Essa ferramenta, ela vai conseguir transcrever os dados do site que estão em HTML para texto. E depois que ela transferir para o texto, nós vamos utilizar uma inteligência artificial para, a partir desse texto, ele gerar um outro texto, e depois vamos colocar no Google Sheets, vamos colocar no Doc, se for mais interessante, do site da campanha. Que eu Esse não... é esse que eu coloquei no chat, Lidia. Deixa eu ver. Isso, é esse mesmo. Está carregando aqui. Está carregando aqui para mim no chat. Agora foi. Obrigada, gente. Deixa eu tirar só esse 19, mensagem, enviar e C. Pronto. Agora eu vou salvar. Deixa eu rodar só para ver se ele vai trazer as informações do site. Pronto. Sempre quando tiver aqui em verde, quer dizer que ele conseguiu executar uma ação. E aqui está certinho, ó. Ele mostra o site e está correto, e aqui ele tem outras informações, mas depende do que você enviou para ele. Aqui ele está mostrando, como eu falei, o HTML, ó, style, link, quem for de programação vai entender que aqui está de HTML do site. Agora, nós precisamos transformar esse HTML, que eu falei, em texto. E, para isso, nós vamos precisar de outro módulo. Quando eu clico aqui, ele abre outro módulo. Não sei se está muito rápido ou muito técnico até agora, mas eu quero que não esteja muito técnico. Aqui eu vou transformar HTML para texto. Então, eu uso esse módulo aqui. E qual que é esse HTML? Esse HTML é exatamente o data, o nosso dado. Eu salvo, pronto. Agora, eu preciso transformar o texto no outro texto que eu quero colocar nas redes sociais. Para isso, eu vou utilizar, eu vou falar o que ele é, de uma maneira mais simplificada. O Open Router é como se fosse uma mochila de inteligência artificial. Dentro dele tem várias inteligências artificiais que você pode utilizar gratuitamente aqui no Make, e você pode criar as suas campanhas, você pode criar os seus posts, você pode criar os seus textos, tudo isso dentro dessa inteligência artificial. Aí aqui eu vou digitar Open. Vamos criar um chatbot.
E aqui precisamos criar a nossa conexão. Para você criar, eu vou ter que fazer junto com vocês. Para você criar a conexão com o Open Router, você precisa de uma chave, de uma API. E ela também é gratuita, diferente do ChatGPT, é só você entrar nesse site aqui. Lembrando que quando você criar essa API, entrando nesse site que eu sublinhei, você precisa copiar e salvar ela em algum lugar. Ela só vai aparecer uma vez para você e você não vai conseguir visualizar ela novamente. Então, é importante que você tenha salvo ela em algum lugar. Eu pensei que estava salvo a minha API, felizmente não estava, mas é só você fazer de novo, é bem simples. Eu eu não sei se eu estou compartilhando. Não estou compartilhando, para não ficar mudo novamente. Mas quando você entra nesse site que eu falei, você vai criar uma chave. Essa chave você vai colar, que é uma sequência de números e letras aleatórios que só você tem, que é como se fosse uma senha, e você pode utilizar. Ela não tem problema em mostrar a senha, essa chave, mas é importante você guardar ela, porque igual aconteceu agora comigo, eu não guardei, eu pensei que ela estava salva e ela não estava salva. Vou ter que fazer no meu computador. Pronto, mas era importante vocês entenderem Vamos supor que a minha API está aqui. E eu vou salvar, só para não perder muito tempo, que ele ainda está carregando, e eu vou colocar o meu outro módulo. Esse outro módulo é importante para quê? Para eu enviar todas essas informações. Porque o que eu fiz? Eu peguei a informação de um site, as informações de HTML para ter que é a parte da API, eu vou enviar um prompt, um comando para ele redigir, por exemplo, um parágrafo sobre o texto do site. E eu vou enviar essa informação, esse texto, para algum lugar. No meu caso, eu vou colocar no Google Sheets, por exemplo. Eu vou adicionar uma linha. Ele está carregando aqui, agora ele traz propriedades. O que é isso? Eu preciso fazer uma conexão com o meu Google. A conexão é fácil, é só você clicar em Add, e nesse botão aqui você vai adicionar o seu e-mail, você vai adicionar permissão para o Make acessar o seu Drive, nesse caso do Google Sheets, e é só você colocar o seu e-mail e depois, se você não tiver logado, a sua senha. Aqui o método você não precisa mexer, e o Drive vai ser sempre o Drive. Aqui, no caso, eu tenho que escolher qual que é a minha planilha que eu vou utilizar para colocar as informações das minhas redes sociais. Não, não é rede social, não, do meu conteúdo. Aqui eu coloquei 3, eu acho que esse aqui está vazio. Acho que na de redes sociais ele está vazio. O documento que está em redes sociais, eu acho que ele está vazio. E aqui ele só tem uma página, eu posso escolher qual que é a página que ele vai utilizar. Ele tem, sim, cabeçalho. Ele tem cabeçalho, então ele vai pular a primeira linha e a partir disso ele vai continuar escrevendo, digitando. Aqui, o que tem na minha planilha? Ele tem um tema e resultado. Tem 2 colunas, chamadas temas e resultado. Eu vou colocar mas aqui não vai aparecer. Deixa eu ver se carregou a minha chave. Aqui ele está mostrando para eu fazer o login com o Gmail. Então, eu vou fazer o login com o Gmail agora. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês como criar a chave da API. Porque é importante, já que o ChatGPT é pago,
É importante vocês saberem como utilizar o Make de forma gratuita, com as inteligências artificiais do Make. Eu também não mostrei quais são as inteligências artificiais que tem, porque para mostrar você precisa ter a API, a chave, para conseguir. Aqui, ó. Agora eu consigo compartilhar com vocês. Então, como eu falei, para criar uma API é bem... obrigada. Para criar uma API é bem simples, vocês vão entrar nesse site aqui embaixo, entrar com a conta do Google mesmo, e ele vai ter um botãozinho escrito Create Key. É só você clicar nele e vai aparecer automaticamente a chave para você copiar. Aqui, ó, eu copiei a minha chave, é uma sequência de... Deixa eu mostrar para vocês aqui. É uma sequência aleatória de letras e números, e é só você salvar para você fazer a conexão com o Open Router, e esse nome aqui é o padrão que fica. E agora nós vamos adicionar o nosso prompt. Aqui que nós vamos criar o nosso post. Parágrafo. O site é o site que está no Text Parser, que ele transformou o HTML em texto. E é só você clicar nele e ele vem automaticamente para cá. Aqui nós vamos deixar como usuário mesmo, não vamos modificar aqui, porque o assistente e sistema são para outros fins. O assistente é para você criar um assistente virtual, o sistema depende de qual aplicação você quer utilizar. E aqui, como eu falei, é o modelo da inteligência artificial. É importante vocês atentarem para esse daqui, ó, free, 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 porque tem algumas, ó, que não são free, então vocês não vão conseguir utilizar. Eu gosto muito da... Cadê a Llama do a Llama ou o DeepSeek? O DeepSeek também é muito bom, da OpenAI. OpenAI não, o da China. Deixa eu ver, aqui tem o Meta Llama, tem o Gemini também aqui. Tem vários, eu vou escolher qualquer uma free, só para a gente continuar desenvolvendo a nossa automação e vocês entenderem como funciona. Deixa eu ver, free, 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 free. Não, não, cadê o Gemini? Vamos botar esse daqui, pronto. E aqui eu vou salvar. Aqui está certinho. E aqui é o meu Google Sheets. Eu preciso clicar nele e enviar a informação que eu quero para a minha coluna. Porque se eu só deixar assim, eu conectei o meu Google Sheets aqui. Eu cliquei no Add, coloquei o meu e-mail aqui e ele já se conectou. Tá certo. Aqui eu tenho que lembrar que é o Drive e aqui eu escolhi qual que é o post. Eu vou até ver aqui para vocês verificarem a postagem, para vocês verem que veio para cá. Eu vou só abrir o meu Google Sheets para conseguir. Pronto, aqui em tema. Eu vou clicar nele e eu preciso do resultado da inteligência artificial, o resultado do prompt que eu pedi para ele criar um post de um parágrafo sobre o texto que está no site e enviei o site para ele. Aqui ele tem várias opções, tem o ID, o objeto, a mensagem, e eu vou querer o conteúdo da minha mensagem. Eu vou colocar nessa coluna, que é o tema A, que é a minha coluna A, na verdade, que está escrito tema. Lembrando, o primeiro é o ciência artificial e o quarto é onde eu vou armazenar esses dados. Eu clico aqui em Run, vamos ver se vai rodar todo mundo. 2, rodou. Agora ele está criando.
Ele está lendo ele demora um pouquinho, porque ele está lendo o que está no site e também está digitando. Quanto mais informação são as ações que o meu modo, eu consigo ver vocês, mas eu consigo ouvir vocês. Se estiver muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, podem me interromper. O são as ações que cada módulo executou. Aqui, ele pegou as informações, o site. Aqui, ele transformou o HTML em texto e depois ele pegou a informação do texto e fez a... Deixa eu até mostrar para vocês. Quando eu clico no ele mostra exatamente o que ele fez. Aqui, ó. Cria um post de um parágrafo, esse daqui foi o meu prompt. E aí segue o texto. O texto é exatamente os 21 dias contra o ativismo. Essa daqui é a página inteira dele. Ele pegou a página inteira e depois criou o que eu pedi. Pronto. Aqui, ó, o parágrafo que ele criou. Tá aqui. Só que eu pedi para ele ir para o Google Sheets. Eu vou colocar aqui. Agora foi. Aqui no meu Google Sheets está embaralhado porque eu precisaria formatar. Mas o post que eu pedi para ele, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pronto. Aqui eu pedi um parágrafo e sempre quando está com hash, antes a gente já sabe que foi alguma inteligência artificial que fez. E com um asterisco também. Eu pedi para ele criar um parágrafo sobre o texto do site, e foi isso exatamente que ele fez. Ele pegou as partes que ele achou mais interessantes, mais relevantes, e criou o meu texto. Eu poderia ter pedido para ele criar 10, 20, 50, que ele iria criar também. E aqui, como eu falei, essa IA que eu usei, ela é gratuita. Então, não tem nenhum problema, tanto de token que você utiliza, quanto de vezes que você vai utilizar essa inteligência artificial. Então, tá ok. Alguma dúvida sobre o Make? Eu vou falar sobre outra inteligência artificial agora. Não? Tudo bem. Agora foi. Bom, essa ferramenta de inteligência artificial, ela é exatamente para captura, análise e também manipulação de dados. Ela tem esses steps que eu achei extremamente interessante para você fazer, e você tem que dar um run neles. Deixa eu ver se aqui tem um fluxo antigo que eu fiz. E diferente de outras IAs, além de mostrar o texto, ela mostra para você um código em Python sobre o assunto que você pediu para ela. Nesse outro que estava mostrando, eu pedi para ela criar uma tabela com 20 linhas. Ela criou uma tabela de 20 linhas com 3 colunas. Eu achei isso bem interessante. Aqui você pode colocar algum arquivo que você deseja e você também pode trazer alguma análise ou descrever algo que você queira que ela faça. Ele só não está mostrando. Agora foi, pronto. Eu vou carregar um dado fictício que eu pedi para o ChatGPT criar para mim. Ele está em uma planilha de Excel. Eu pedi para ele criar 5 colunas sobre os 21 dias contra o racismo, sobre temas relacionados a essa campanha. E aí o ChatGPT trouxe alguns dados para mim. E esse arquivo é uma planilha, mas você pode conversar com essa inteligência artificial sobre outros assuntos também. Ele não está deixando eu clicar. Deixa eu recarregar ele. Pronto, agora carregou.
Eu deixei aqui os dados e aqui eu vou digitar o que eu quero que ele faça, o meu prompt de comando. Pronto. Aqui eu coloquei um prompt, ele vai retirar do arquivo que eu enviei para ele. Aqui está em PDF, mas é uma planilha. Você poderia colocar em XML, CSS não, CSV. Aqui ele está analisando o documento, está organizando. Aqui ele está rodando. Quando ele parar, ele vai ficar verde, igual isso, igual anteriormente. Aqui ele mostrou. Aqui ele está mostrando exatamente o que tem na minha planilha. A minha planilha tem a cidade, lembrando que esses dados são fictícios, gente, não são dados reais. Aqui tem as cidades que existem dentro da minha planilha e os casos de racismo. Ele extraiu as informações do arquivo que está em formato PDF e trouxe para mim o número, mostrando que a cidade com o maior número de casos de racismo é São Paulo, com 1.250. Você pode pedir para ele comparar dados, você pode pedir para ele criar dados, igual eu falei, criar uma planilha para você aqui, se você criar uma nova célula. Aqui. O que ele pode fazer para você? Você pode pedir para ele, crie uma planilha com 100 dados sobre... Mas aí você também vai ter que enviar os dados para ele, né? Porque ele aqui, ele cria, mas ele não consegue... Ele não imputa os dados igual o ChatGPT, o AI. Ele serve para analisar os dados, identificar, mapear. Ele é exclusivamente uma IA de dados. Depois que eu descobri essa IA, eu fiquei apaixonado por ela. Eu não conhecia, conheci ela há pouco tempo, e dados extremamente... Eu não testei ainda com dados muito grandes, por exemplo, uma planilha com 2.000 linhas, uma planilha com 100 abas, eu ainda não testei. Mas aqui, com uma aba e poucas linhas, né, 27 linhas, ele mostra, e 5 colunas, ele mostra um resultado satisfatório. Lembrando que você pode trazer uma planilha, 2, 3, 4, você pode trazer alguns outros dados em diferentes formatos e pedir para ele analisar, e ele vai trazer para você esse resultado. Mas lembre-se sempre, confira antes de qualquer coisa. E uma coisa interessante para quem é desenvolvedor, ele traz também a parte de Python, ele traz alguma codificação que, se você quiser colocar no seu código ou em um produto que você estiver desenvolvendo, você pode utilizar também. Eu vou parar de compartilhar.